Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado por Emmanuel. Traz a história da Alcione, que está renunciando até agora a tudo que ela mais queria na vida, para estar dando testemunho dela, já que ela veio para estar ajudando os do núcleo dela, porque ela é filha dos mesmos pais e daquela época dos 50 anos depois, em que eu acredito que ela era a Célia. E ela que desde ali ela já era um espírito muito mais iluminado, muito mais evoluído do que esses do núcleo dela, especialmente o Padre Carlos, que é a outra metade da alma dela, a alma gêmea dela. Nós vimos no início do livro em que ele, como Pólocos, pediu a ela para vir, para ajudá-lo a dar o testemunho dele, de renúncia também, já que ele viria novamente como padre, mas queria tê-la do lado. Porém, assim que ele a encontrou, ele novamente quis esquecer o compromisso e planejou largar a batina. Ela foi contra, por isso ela saiu da Espanha e foi para Ávila, mas nós vimos no início do 4º capítulo que o que aconteceu foi exatamente que depois que o padre Amâncio, que era o tio dele, do Carlos Clênaga, morreu, ele então deixou a batina e veio em busca da Alcione. E ela prometeu a ele que quando ela se desincumbisse de todas as tarefas dela, ela foi totalmente contra ele ter não cumprido o compromisso dele, porém ela disse que assim que ela terminasse os deveres dela, ela o procuraria. E agora então que nós vimos que no capítulo anterior morreram a Susana ou no início desse capítulo morreu a Susana, e no capítulo anterior morreram também o Rob e o professor Jacques, e a Beatriz já está casada, então ela está se sentindo ali até meio ociosa, ela está se sentindo com nada para fazer, e quando a Beatriz demonstrou ali uma preocupação com ela e disse que gostaria de vê-la casada, então ela abriu o coração para Beatriz e contou que já tinha o eleito dela, e aí mostrou que ela estava disposta a recebê-lo como esposo. E ela disse: Carlos é um homem honesto e trabalhador. É verdade que faltou ao compromisso sacerdotal, falta essa que não pude aprovar. Desde os primeiros tempos em que a decisão não passava de projeto, mas nada se poderá dizer contra a lealdade dele. É portador de caráter nobre e de valorosos sentimentos. Mas nós não devemos esquecer, e ela mesma disse, quando ele partiu, ela não pôde dizer a ela por que é que, além dela não aprovar ele ter largado a batina, mas já que ele tinha largado mesmo, né, ela não pôde voltar com ele para a Ávila, não pôde aceitar o pedido dele, porque ela não podia dizer o segredo ali de que ela trabalhava na casa do pai dele. Então ele foi muito corroído pelo ciúme e pela desconfiança. Ele acreditou que ela havia trocado ele pela vida de luxúria e prazeres de Paris, e por isso ele voltou para a Espanha muito magoado, muito ressentido. Então esse tipo de coisa pode transformar, pode mudar uma pessoa, não é uma pessoa ferida dessa forma. Ela pode não guardar esses predicados que ela está dizendo aqui que ele tem, mas ela vai descobrir isso chegando lá, porque no final do vídeo anterior nós vimos que ela ali conversou com a irmã e com o cunhado, e eles decidiram então que ela partiria para a Espanha para reencontrar o amor da vida dela. Alcione não sabia como traduzir a gratidão dela. Em frases carinhosas, manifestou sincero agradecimento d'alma, ficando ali mesmo aprazada a viagem à Espanha. Foi assim que se concluiu o vídeo anterior desse 6º capítulo, que é então Solidão Amarga, e eu agora peço que Jesus Cristo possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida e os meus comentários pertinentes, e nos abençoar, a mim e a você, para que nós possamos sentir esse livro como o Emmanuel disse que deve ser, e assim nós possamos encontrar o bálsamo que ele deve ser para as nossas mazelas, nós que estamos agora fazendo essa travessia aqui nessa realidade dual relativa entre luz e sombras. Deus muito incrivelmente amoroso da gente, ele não colocou a gente aqui e falou, vamos se vir, ele mandou os manuais de instrução, entre eles os livros de Chico Xavier, entre eles esse aqui.
Tá bom, gente? Vamos continuar então agradecendo muito ao Mestre abençoado Jesus Cristo, Chico e Emmanuel. Precisamente daí a um mês, Beatriz e o esposo acompanhavam a irmã até o Havre, onde Alcione corajosamente tomou a embarcação que a levaria ao porto de Vigo. Após as despedidas, quando o navio se afastava da costa francesa, levado por ventos favoráveis, a filha de Madalena encontrou-se a sós com suas profundas recordações. As figuras da genitora, de Rob e Padre Damiano, apresentavam-se-lhe à mente mais vivas que nunca. Era necessário muita energia para não cair em pranto em face da saudade que lhe pungia o coração. Aqui era um detalhe do mar que havia impressionado o irmão adotivo. Acolá, um aspecto da costa que provocara certas explicações do velho sacerdote. Recolhida em sentimentos carinhosos, a filha de Cirilo desembarcou em terra espanhola, com o peito oprimido de infinitas esperanças. Nunca mais tivera notícias de Clenaghan. Era bem possível que não mais estivesse em Castela Velha. No entanto, suas relações de Ávila não faltariam com os informes precisos. Então aqui ela enfrenta ali a viagem de volta sozinha. E a gente lembra que quando ela veio de Ávila, ela veio acompanhada pela mãe, o irmão, o Rob e o Padre Damiano. Todos agora estão mortos e ela retorna sozinha. Então é bem difícil estar fazendo ali essa travessia sem cair nas lágrimas, não é? A condução para a cidade de sua meninice não foi difícil. Em poucos dias chegava ao destino. Embora provocasse a estranheza de muitos o fato de encontrar-se desacompanhada, Alcione mostrava uma atitude superior aos olhares curiosos que pareciam interrogá-la. Não encontrou qualquer diferença na paisagem. O berço de Teresa de Jesus repousava na terra pobre, cioso de suas velhas tradições. Às 10 horas do dia, dava entrada em um humilde hotel, naturalmente fatigada, e deliberou não procurar as amizades antigas até que se alojasse convenientemente, de maneira a não se tornar pesada a ninguém pela sua chegada imprevista. Identificou de pronto velhos conhecidos da mocidade, a quem, entretanto, não se revelou por não haver bastante intimidade. Depois de refeita da fadiga imensa, chamou um pequeno servidor da hospedaria, perguntando-lhe um tanto acanhada: "Meu amiguinho, você poderá informar-me se reside aqui em Ávila um senhor chamado Carlos Clenaghan?" Após refletir um momento, o rapazote esclarecia: "Sim, senhorita, conheço." A viajante verificou que o coração lhe palpitava com mais força. "Sabe se é de origem irlandesa, domiciliado em Castela há alguns anos?" Voltou a interrogar atenciosamente. "Sim, é isso mesmo. E sei mais, que foi padre no outro tempo. Hoje é comerciante abastado." Alcione ouvia-o comovida. Não podia enganar-se. Pensou então em surpreender o espírito do amado em intimidade cariciosa. Convidá-lo-ia por um bilhete a comparecer à tarde junto à nave da igreja de São Vicente. Encontrar-se-iam na casa consagrada a Deus, onde tantas vezes haviam tecido muitas redes de sonhos e esperanças, sempre desfeitos pelo vendaval das realidades dolorosas. Agora, porém, era lícito tratar do seu porvir venturoso. Escrever-lhe-ia sem se dar a conhecer no bilhete, declarando-se chegada de Paris com notícias alviçareiras para o coração dele. Quando chegasse ao velho templo, vê-la-ia, então compreenderia sua fidelidade e devotamento. Logo após o reencontro, visitariam juntos as antigas relações afetuosas. Buscariam rever o sítio de sua infância, bem como a casa modesta em que sua mãe trabalhara tantos anos, curtindo as maiores privações. Assim procedeu, embalada por santas expectativas do amor desvelado e confiante. E olha aqui que nem passa pela cabeça dela que ele a tenha esquecido, que aquela ida ali dele a Paris, em que ela se recusou, o tenha transformado. Então ela nem pensa que ele pode até já estar casado, estar com família, manda um bilhete.
Então isso pode até estar causando algum problema, não é? O rapaz que a esclarecera, longe de adivinhar o romance da nova hóspede, foi emissário da breve notícia ao ex-religioso que leu o bilhete assaz intrigado. Carlos identificaria aquela letra entre 1000 manuscritos diversos, mas era impossível, em seu modo de ver, que Alcione estivesse na cidade. A autora da grafia, por mera coincidência, deveria ter o mesmo tipo de letra que jamais conseguira esquecer no círculo das experiências pessoais. Não conseguia concatenar outras explicações. Curiosidade febril avassalava-lhe a alma. Que notícias de Paris poderiam ser enviadas ao coração dele? De há muito considerava Alcione perdida no capítulo das suas aspirações mais sagradas. Dela não deveria esperar qualquer mensagem. Todavia, dilatando as ponderações, começou a imaginar que se tratasse de algum recado de Madalena Villamil ou de Rob, amigos dos quais não tinha notícias desde que regressara da França, onde fora na suposição de encontrar a noiva conformada aos seus caprichos de homem apaixonado. Presa de intensa sofreguidão, aguardou o crepúsculo ansiosamente. Antes de entardecer, Alcione dirigiu-se ao velho templo que constituía um centro de lembranças sagradas ao espírito sensível dela. Ajoelhou-se e orou à frente dos nichos, recordando a cada passo o velho sacerdote a quem consagrara o devotamento de filha afetuosa. Esse quem é? O padre Damiano. Olhar indagador, de quando em quando, perscrutava o caminho a ver se Clenaghan atendia ao convite. Por fim, quando o céu desmaiava aos derradeiros clarões crepusculares, um homem surgiu no adro, fazendo-lhe o coração vibrar em ritmo acelerado. Então, até aqui, aquela minha suposição de que ele podia já estar casado, já ter família, parece que não se conclui porque ele está ali para o encontro que ela pediu através do bilhete. O sobrinho do padre Damiano aproximava-se. Alcione notou-o um tanto abatido, parecendo cansado das lutas da vida. Intenso desejo de proporcionar-lhe consolação e conforto aflorou-lhe a alma sensível. Prestes a atravessar a portaria primorosa, o ex-religioso viu que alguém avançava ao encontro dele. Carlos, Carlos, disse a filha de Madalena com infinita emoção. O recém-chegado estacou, tomado de assombro. Enorme palidez cobriu-lhe a fisionomia. Quis prosseguir, mas as pernas trêmulas paralisavam-lhe o impulso. A inesperada presença de Alcione encheu-o de profunda admiração. Debalde procurava palavras com que pintasse o estado de espírito em que o júbilo se confundia com a dor. A filha de Cirilo tomou-lhe a mão e falou com meiguice. Não me reconheces? Venho cumprir minha promessa. Alcione, conseguiu dizer o interlocutor num misto de sentimentos indefiníveis. Um abraço carinhoso seguiu-se a essas palavras. Compreendendo-lhe a perturbação natural, a moça procurou confortá-lo. Ah, se eu soubesse antes que te causaria este forte abalo, não teria feito esta surpresa. Perdoa-me. Carlos se debatia intimamente entre ideias antagônicas. Diante dele estava a mulher amada que as lutas da existência não fizeram esquecer. Alcione era sempre o seu maravilhoso e único ideal. As experiências vividas longe da dedicação e dos conselhos dela eram provas amargas que aos poucos lhe atassalhavam o coração, repleto de santas esperanças. Mas, simultaneamente, recordava com estranheza a atitude da jovem em Paris quando não pudera aprender todo ou apreender todo o motivo das suas elevadas preocupações filiais. No seu conceito, a eleita trocara o amor dele pelos atrativos do mundo. Jamais conseguira olvidar aquele palacete da Cité onde a moça havia penetrado intimamente apoiada ao braço de um homem.
Mal se desembaraçava no meandro dessas reflexões quando a interlocutora voltou a dizer. Então aqui nós vemos que ele continua então ali com o coração cheio de dúvidas, ainda muito ferido. Vamos respirar o ar fresco da noite que desce. Deus me concede a dita de reatar os inefáveis colóquios de outros tempos, neste mesmo ambiente das nossas primeiras emoções. O ex-sacerdote acompanhou-a maquinalmente. Antigo banco de pedra parecia esperá-los para a revivescência dos mesmos idílios. Flanagan perguntou pelos amigos, recebendo com dolorosa surpresa a notícia da morte de Madalena e Rob. Impressionando-se vivamente com a descrição do desastre que vitimara o músico, Alcione o embevecia com os comentários criteriosos quanto emotivos. Tudo na evolução vibrante dela ressumava amor e devotamento. Ele a contemplava com paixão, dando mostras de que esperava ansiosamente aquele bálsamo divino que lhe emanava dos lábios. Em dado instante, respondendo a uma observação que ela lhe fazia com mais carinho, o ex-sacerdote acentuou: nunca pude forrar-me à mágoa que a tua atitude me causou. Senti que me tratava friamente. Naquela ocasião, Carlos, Jesus me pedia testemunhos de filha aos quais não poderia fugir senão pelos atalhos escusos da crueldade. Ignorando ainda toda a extensão dos sacrifícios da eleita da alma dele, o pupilo de Damiano objetou: mas se me oferecia para trazer tua mãe e Rob em nossa companhia, poderíamos ter sido infinitamente felizes se a isso não te opusesses. A tonalidade impressa a essas palavras fez que a interlocutora enrubescesse, calando-se. Que fazia naquele palacete da Cité? Por que saías de casa a pé e ias tomar um carro discretamente? Ignoras que te segui os passos sem que me visses e que observei o homem que te abraçou no portão quando lá chegavas sorridente? Ah, Alcione, não podes compreender todo o veneno que me lançaste na alma confiante. Jamais poderia imaginar que Paris te transformasse o espírito a ponto de olvidar nossos compromissos e contrariar tua mãe enferma, cuja evidente preocupação era abandonar a capital francesa para voltar à vida simples de Ávila, onde havíamos afagado tantas esperanças e sido tão felizes. A moça, depois de prestar muita atenção aos gestos e palavras dele, sentenciou: não devias ter ido tão longe no teu julgamento. Agora que nos reencontramos para nos compreendermos de uma vez para sempre, devo tudo dizer com franqueza. Sabes quem era aquele homem que me recebeu de braços abertos naquela manhã? Deteve-se ante a muda expectação do companheiro e prosseguiu: aquele homem era meu pai. Teu pai? Exclamou Flanagan, aterrado. E ela pausadamente começou a relatar todos os acontecimentos de Paris, a partir do instante em que a enfermidade do padre Damiano lhe impusera desdobrar-se em tarefas mais práticas. À medida que se desdobravam as revelações, o rosto de Carlos mais se anuviava. O ex-sacerdote sempre reconhecera na jovem as qualidades mais primorosas, mas não e nunca a supusera capaz de tamanha renúncia. Extremamente comovida com a evocação de suas reminiscências dolorosas, Alcione rematava: não acreditas que tenha cumprido o meu dever sagrado? Não admitas que meu coração pudesse haver esquecido a tua dedicação e o teu amor. Desde o nosso primeiro encontro, venho arquitetando um meio de enriquecer-te a alma de idealismo e confiança. Sempre sonhei para o teu caminho um mundo de felicidades nobilitantes. Antigamente, tuas obrigações sacerdotais impuseram-nos a separação. Mesmo assim, porém, vibrava na ansiedade ardente de embelezar teu roteiro de nobres aspirações. Lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma sublime tarefa.
Entretanto, hoje, busco harmonizar minhas ideias com a tua decisão e sinto que a consciência pura é o melhor dote que te posso trazer para a nossa eterna aliança. Ouvindo-a generosa e confiante, Carlos Clênaga sentia-se pequenino e miserável. Perdoa-me, disse banhado em lágrimas de sincera compunção. Compreender-te-ei agora por toda a vida, esclarecia Alcione de olhar muito lúcido. Mas por que choras? Temos ainda numerosas oportunidades de servir a Deus e a nós mesmos. Prometi que te procuraria logo que Jesus me permitisse o júbilo do dever cumprido e aqui estou para cuidar da tua, da nossa felicidade. Creio que não tens qualquer necessidade material, mas o marido de minha irmã, que aliás desconhece o passado que te confiei em caráter confidencial, põe à tua disposição bastos recursos para a grande prosperidade na América. Se quisesses, poderíamos partir talvez no ano próximo. Suspirou pelo novo mundo. Desculpem, poderíamos partir no ano próximo, recomeçando o destino numa terra nova. Lembro que minha mãe sempre suspirou pelo novo mundo. Quem sabe sua alma bondosa me inspira agora o caminho mais certo, acenando-nos com a possibilidade de partir. Henrique de Saint-Pierre espera-te como a um irmão. Além disso, tenho também regular pecúlio que deposito em tuas mãos. Não tenho outra preocupação direta, presentemente, a não ser tu mesmo. Ai, gente, que lindo, que idílio, que coisa mais maravilhosa. Finalmente, Alcione vai ser feliz. Alcione vai poder, então, estar se unindo ao amor da vida dela e estar vivendo todo esse sonho que eles, por tanto tempo, acalentaram. Porque agora ela se sente... ela cumpriu o dever que ela tinha com Jesus Cristo, com a espiritualidade, e ela está pronta agora, então, para ser um pouco feliz, não é? Ela que deu tanto exemplo de renúncia. Só que não sei vocês, mas eu estou sentindo que isso não vai acontecer. Vamos ver? E observando que o moço mantinha-se calado, em pranto, prosseguia com solicitude. Revela-me se te falo assim abertamente. Releva-me se te falo assim abertamente. A confiança de coração não pode morrer. Dize-me, pois, se queres partir para tentar a vida nova sob as bênçãos de Deus. Estou certa de que viveremos felizes em perpétua e santa união. Não posso, sussurrou Clênaga lastimosamente. Não que eu estivesse torcendo contra, gente, mas por tudo que veio acontecendo já dava para imaginar, não é? Que eles não iriam poder usufruir agora dessa felicidade. Até porque ela veio para ajudá-lo a conseguir dar o testemunho de renúncia dele. E eu acredito que se ele esqueceu esse compromisso e ela aceita também estar se casando com ele, então ela também teria esquecido uma parte, não é? Eu acredito que aqui é a mão de Deus ajudando aqui esse momento, porque afinal de contas ela está sob o chá do esquecimento e está humana. E a gente lembra que o representante, o assessor de Jesus Cristo ali, quando ela foi pedir autorização especial para se reencarnar, ele disse a ela, olha, cuidado, você não vai ter privilégio nenhum, você vai também sob o véu do esquecimento e você vai também passar por tudo que todos passam. Apesar de você já ser um espírito muito mais iluminado, apesar de você não precisar mais estar se reencarnando lá, mas ele concede essa graça, porém sem esquecer que você também pode, sob o chá do esquecimento, colocar tudo a perder, nem ajudá-lo e ainda escorregar você mesma. Por que? Indagou Alcione plenamente confiante. Ele esboçou um gesto tímido, revelando a vergonha que o assomava e explicou com indizível tristeza. Estou casado há mais de 2 anos. Aquilo que a gente pressentiu, então, era o real.
não é? Ele, se ele, por mais apaixonado, eu acredito que esteja a pessoa, se ele se sente ferido no coração, como ele sentiu ali pela pessoa amada, entendendo que ela está com outro homem, no caso ela, porque mas ou está contra o homem ou está contra a mulher, independente, a pessoa ela vai talvez até como forma não me quis, tem quem me queira, alguma coisa assim, não é? A moça sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. Jamais pudera admitir que o dileto do coração dela fosse capaz de olvidar antigos juramentos. O inopinado da revelação esmagava-lhe a alma toda. Lágrimas ardentes arrancadas do íntimo afloravam-lhe aos olhos, mas a meia sombra da noite buscava dissimulá-las cuidadosamente. Vendo que tardava em manifestar-se, Clenaghan apertou-lhe a mão e perguntou com a delicadeza de uma criança: "Poderás perdoar-me outra vez?" A filha de Madalena recuperou as energias íntimas e falou com serenidade: "Não te preocupes comigo, Carlos. Reconheço agora que a vontade de Deus é outra a nosso respeito. Não chores, nem sofras." Então aqui eu acredito que ela entendeu que ela também chegou a se equivocar, evidente, porque exatamente porque eu já disse anteriormente que o anjo disse a ela antes de vir, mas ela logo volta a ela, sempre ali mão na mão com Jesus Cristo, e aí ela diz a ele: "Agora entendo que a vontade de Deus é outra a nosso respeito, não é de nos ver sofrer, não é de ver os dois sofrerem, mas sim de ver os dois tendo condição de estar cumprindo o compromisso que assumiram com eles próprios." Extremamente comovido com aquela prova de humildade e renúncia, o ex-sacerdote ponderou: "Sou casado, Alcione, mas não sou feliz. Nunca pude esquecer-te. Certamente Deus nos criou para a união eterna. Cada coisa do lar, cada pormenor da vida doméstica lembra-me teus sentimentos nobres. Porquanto minha mulher não pode substituir-te." "Sim", disse a moça com desvelado carinho, "também creio que há um casamento de almas que nada poderá destruir. Este deve ser o nosso caso. O mundo nos separa, mas o Altíssimo nos reservará a aliança eterna do céu." O pupilo de Damiano tinha o peito oprimido por indefinível angústia, coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino, voltou a dizer. Coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino, ou seja, do compromisso assumido com a divindade para essa nova estada, para esse novo período, rapidinho, que é só para vir entender o que a gente fez e dar o nosso testemunho. Aí ele faltou com isso, ele esqueceu. Quem sabe, Alcione, poderíamos repudiar as algemas terrestres e construir nossa felicidade longe daqui. Minha mulher e eu vivemos em rixas constantes, atravesso a vida sem paz, sem uma dedicação verdadeiramente sincera. Estou pronto a seguir-te desde que aproves este recurso extremo em detrimento dos meus compromissos atuais. E agora vamos ver se ela ainda está esquecida ou se ela realmente agora entendeu, porque agora ele propondo, mesmo então eu largo a minha mulher, a gente vive brigando mesmo, vamos viver o nosso amor, a gente vai para longe daqui. "Isso nunca!" exclamou a filha de Madalena com bondade energética. "Amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Jamais construiríamos um ninho de ventura e de paz na árvore do crime. Deus nos dará coragem nesta fase difícil. A existência na Terra não constitui a vida e sua expressão de eternidade. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendestes no impulso muito natural e humano, encontrarás de novo o meu coração. A esperança é invencível, Carlos.
Toda inquietação, toda amargura chegam e passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. São bens do patrimônio divino no plano universal. Então, aqui ela mostrando que está mais lúcida do que nunca, diz a ele: não, você agora assumiu esse compromisso e isso é super fácil, muito natural e humano. Nesse impulso muito natural e humano, ele saiu de lá, ele já tinha largado o Zombatinho, ele achou que esse seria a grande prova de amor que ele daria a ela. Ele não conhecia toda a história dela, ele achou que ela estava envolvida com outro homem, perdida nos prazeres da cidade grande. Voltou, casou. Isso é a coisa mais natural do mundo, mas a esperança é invencível. Toda amargura, toda inquietação chegam e passam nessa realidade. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem e são bens do patrimônio divino no plano universal. Ouvindo-lhe os conceitos profundos, oriundos da fé poderosa dela, que lhe caracterizava o espírito, Clenaghan chorava num labirinto de remorso e sofrimento. Se for possível, prosseguia a moça com generosidade, desejaria conhecer tua companheira de lutas. Talvez pudesse incliná-la à melhor compreensão das tuas necessidades. Às vezes basta uma simples conversação para renovar a opinião de uma criatura. Não crês que eu possa contribuir de algum modo em teu favor com semelhante aproximação? Nossa, e aqui ela mostra que ela extrapola, não é? Além de dizer não de jeito nenhum, ainda ela quer ajudar para fazer com que a união dos dois não seja assim tão difícil para ele. Que lição divinamente linda, não é? O infortunoso Carlos sentia-se comovido nas fibras mais íntimas com um delicado oferecimento, redarguindo em tom melancólico. Quitéria não é digna dessa esmola da tua bondade. Basta dizer-te que, conhecendo a ligação afetiva existente entre nós pelas minhas sucessivas referências e por informações de antigas amizades nossas em Ávila, sempre alude à tua pessoa com laivos de ironia e rancor. A filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. O destino não lhe permitia nem mesmo aproximar-se do lar edificado pelo eleito da alma dela. A afetividade dela, bem como o espírito de renúncia, não poderiam ser compreendidos. Restava-lhe regressar à casa de Beatriz, conformar-se com sua nova situação e esperar por Clenaghan num outro mundo, aonde fosse conduzida pela mão da morte. Longa pausa estabelecera-se entre ambos. Foi aí que lhe nasceu a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa, no intuito de trabalhar no seu elevado idealismo. Aqui então nós vemos que a primeira esperança então ali da Susana, ou desculpem, da Alcione, em que ela estava, eu acredito um pouco um pouco esquecida do compromisso também dela, que ela se comprometeu a vir ajudar o Carlos a conseguir fazer as renúncias dele. Uma das renúncias dele era de estar se unindo maritalmente com ela. E então ela já tinha decidido que ela se casaria com ele, porém ela chega e o encontra já casado, se oferece para ajudar, para que o casamento dele não seja tão difícil. Porém, ele diz que a mulher dele já sabe e não gosta dela, isso seria impossível. E aí, nesse momento, então, que ela decide que ela vai se entregar à solidão da vida religiosa no intuito de trabalhar no elevado idealismo dela. Qual que é? Dar o testemunho de renúncia e mostrar como é que a gente vai levando, vai passando por tudo que a vida vai nos oferecendo, vai pegando os limões que a vida nos oferecer, porque foi isso que a gente plantou, e ao invés de espremer nos olhos, fazer uma deliciosa limonada, não é? Até porque, como ela disse aqui pro Carlos, tudo isso vai passar, toda essa dor, todo esse sofrimento passa, e o depois, dependendo de como a gente passa por ela, é que a eternidade fica melhor e melhor. Tá bom, gente? Vem comigo para a gente ver como é que continua esse 6º capítulo, então, que é solidão, alguma coisa.
Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o título do capítulo. Solidão amarga, que a gente vê que é o que vai acontecer então com a nossa querida Alcione. E espero que você venha comigo, que você tenha gostado dessa parte desse capítulo. Se gostou e quiser curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, se inscrever e aproveitar e dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho lá do Chico e de outros autores, eu também fico muito grata. Até o próximo vídeo. Tchau!